Trata-se da análise do PLV número 13 de 2016, decorrente da tramitação da medida provisória número 714 de 2016, que em seu texto original continha 6 artigos e tratava de 2 linhas básicas de atuação. A primeira dispunha sobre a extinção do adicional de tarifa aeroportuária e sua incorporação nas tarifas aeroportuárias cobradas pela Infraero. A segunda linha de atuação ampliava o limite de participação do capital internacional com direito a voto nas companhias aéreas brasileiras de 20% para 49%, além de permitir que este limite fosse ampliado para até 100% nos casos em que outros países se comprometessem com a mesma abertura. Na comissão mista, o relator, deputado Zé Geraldo, introduziu várias alterações que redundaram no PLV número 13 de 2016. Tais alterações foram decorrentes da aprovação das emendas de números 9, 10, 13, 14, 18, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43 e 44, mais algumas emendas do próprio relator. Em síntese, tais emendas visavam a transferir a antiga TASA, Telecomunicações Aeronáuticas S.A., ao comando da Aeronáutica. Prevê que a tarifa de conexão seja incidente sobre o passageiro e não sobre o proprietário ou explorador da aeronave. Determinar que a extinção da ATAERO não implique aumento das multas previstas nos contratos de concessão dos aeroportos. Possibilitar ao operador aeroportuário fazer a remoção de aeronaves, equipamentos de outros bens deixados nas áreas sob sua responsabilidade, permitir que a Infraero e suas subsidiárias possam atuar no exterior, prevê que os recursos do FINAC possam ser utilizados para financiamento e apoio à formação de pilotos e profissionais da aviação civil, bem como financiamento de equipamentos para aeroclubes, vedar o contingenciamento de recursos do FENAC e prever a criação de linhas pioneiras com garantia de exploração exclusiva para as operadoras regionais pelo período de 10 anos. Além das emendas acatadas, como dissemos, o relator apresentou mais algumas de sua própria autoria e que visava regulamentar o intercâmbio de aeronaves e a garantir o direito dos trabalhadores brasileiros a operarem-nas quando estas forem incorporadas às empresas nacionais. Garantir que, independente da formação societária da empresa que venha a operar os serviços aéreos públicos concedidos, esta tenha sede no Brasil e siga a legislação pátria. Estipular que voos internacionais operados por empresas aeroviárias, valendo-se do direito de tráfego do Estado brasileiro, deverão ser operados exclusivamente por tripulações brasileiras com contrato de trabalho no Brasil e prevê a remissão dos débitos decorrentes do ATERO acumulados pela Infraero no período de 1º de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. No plenário da Câmara dos Deputados, novas alterações ao PLV número 13 de 2016 foram introduzidas por meio de destaque. Dentre essas modificações, estava a que pretende revogar qualquer limite de participação ao capital estrangeiro nas empresas aéreas. Não há que se questionar os pressupostos constitucionais de urgência e relevância, nem a juridicidade, regimentalidade ou técnica legislativa da MPV. Registro que na Câmara dos Deputados foram feitos alguns avanços e um grande retrocesso no texto do PLV número 13 de 2016. Registremos primeiro os aperfeiçoamentos. Caiu a tentativa de repassar para o passageiro o custo das tarifas de conexão, hoje a cargo das empresas aéreas.
Além disso, devemos louvar a emenda que garante que pelo menos 20% dos voos de cada empresa sejam destinados a áreas mais afastadas e pouco abastecidas por voos. O transporte aéreo é serviço público e não pode ser regido apenas pela fria lógica de se obter lucro a qualquer custo. Por fim, e mais importante, é fundamental registrar o gigantesco retrocesso que se pretende com a retirada a qualquer limitação ao controle internacional nas empresas aéreas brasileiras. Como dissemos, o texto original da MPV, mantido no relatório do deputado Zé Geraldo, previa um equilíbrio justo e patriótico entre a necessidade de captação de investimentos e a necessária soberania nacional. Ao se retirar o limite à participação do capital estrangeiro, permite-se, na prática, que estrangeiros sejam os verdadeiros donos das empresas aéreas brasileiras. Vários problemas decorrerão dessa opção completamente equivocada. Em primeiro lugar, coloca-se em risco a segurança nacional, pois a frota aérea da aviação civil é reserva mobilizável por nossas Forças Armadas em caso de necessidade militar. Nas mãos de brasileiros, estes devem seguir nossas regras e não as regras de outros países. Além disso, do ponto de vista econômico, estaríamos, caso ratificada essa emenda, sendo mais realista do que o rei, isto é, permitiríamos uma abertura total e irresponsável que os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, pregam para que os outros façam, mas nunca aplicam a si mesmos. Se essa abertura incondicional fosse realmente algo positivo, esses países estariam praticando-a e não apenas defendendo-a para os outros. Deve-se alertar que a presidenta Dilma possibilitou que houvesse um controle de mais de 49% das empresas pelo capital de outros países, mas isso no bojo de um acordo bilateral, onde seriam negociados ponto a ponto os deveres de ambas as partes e em que os brasileiros também tivessem acesso a outros mercados aéreos. Abrir nosso mercado sem contrapartida, como se pretende, é até contrário ao princípio da reciprocidade que deve reger a relação entre os países. Por outro lado, há risco palpável de que grandes empresas aéreas façam dumping no preço das passagens, isto é, abram subsidiárias no Brasil e pratiquem preços muito baixos de custo por algum tempo, apenas para levar falência às concorrentes nacionais. Ao fim desse processo, entretanto, desfrutarão de um mercado onde poderão abusar de sua posição monopolista e praticar o preço que bem entenderem. Outro risco é de que o capital internacional, em busca de lucro fácil, use subsidiárias brasileiras apenas para aproveitar o fim da vida útil de suas aeronaves, isto é, usam as novas em suas sedes e, quando estas já estão velhas, transferem-nas para nosso país, reduzindo a qualidade, a segurança do transporte aéreo brasileiro. Ainda na busca do lucro fácil, é também de se esperar que essas empresas queiram explorar apenas a parte mais rentável de nossa malha, deixando o resto do país desassistido. Em outras palavras, realizarão concorrência predatória nas áreas em que já são bastante atendidas, reduzindo as margens de lucro das empresas com presença nacional, o que forçará a um reajuste para cima das tarifas cobradas das demais regiões, quando não ao cancelamento de várias das linhas que não atenderão à pura lógica financeira. Lembremos, por fim, dos casos concretos ocorridos aqui na América do Sul, quando Bolívia e Argentina tentaram essa alquimia neoliberal proposta por seus defensores. As aerolines argentinas foram compradas pela Ibéria espanhola e a Lloyd Aérea boliviana pela antiga VASP. Em ambos os casos, não houve melhoria alguma do serviço, mas sim queda da qualidade geral, perda de empregos e desinvestimento das empresas adquiridas a preço de banana pelos especuladores internacionais.
Ante o exposto, senhor presidente, nós votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, bem como pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória número 714 de 2016. No mérito, votamos por sua aprovação na forma do projeto de lei de conversão número 13 de 2016 da Comissão Mista, com as alterações realizadas na Câmara dos Deputados e rejeitadas a emenda número 11 à MPV. Era esse o nosso parecer, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, só para registrar, senhor presidente, na votação anterior votei com orientação do meu partido. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência, senador Magno Malta. Obrigado, senador. Da mesma forma, presidente. A ata Justificar registrará as votações também anteriores. a manifestação do senador Randolfo Rodrigues. Discussão da matéria. Para discutir, presidente. Eu concedo a palavra, nós já temos inscritos a senadora Vanessa Graziotin, o senador Aloysio Nunes Ferreira, o senador Eduardo Braga, o senador Randolfo Rodrigues e o senador Flecha Ribeiro. Senador Lindbergh. Senador Garibaldi Alves. Senador Hélio José. Senadora Simone. Senador Lindbergh. Senador Lindbergh Farias. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para saudar o senador Lindbergh Farias, que foi indicado hoje pela bancada líder da minoria no Senado Federal. Eu tenho absoluta convicção de que a indicação de Vossa Excelência vai engrandecer o debate nessa circunstância que nós vivemos no Brasil. Presidente, na verdade, Vossa Excelência se antecipou ao anúncio que eu iria fazer, de que nós que representamos um novo bloco de oposição, na verdade, ele será o líder da minoria e o líder da oposição aqui. Nós procuramos unir todos os partidos que já compõem o nosso bloco, o bloco de resistência, mas alguns senadores que individualmente estarão compondo também esse bloco. E a nossa expectativa é exatamente que o senador Lindbergh, pela sua combatividade, pela sua competência, pelo seu preparo, vá desempenhar um grande trabalho aqui na condição de líder da minoria. Naturalmente que Vossa Excelência vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque se ele já não gostava de votar antes, agora como líder da minoria, ele não vai querer votar muita coisa, não. Obrigado, presidente. Eu agradeço, senhor presidente, para não atrapalhar os trabalhos. Eu falarei depois dessa matéria. Senhor presidente, eu tinha solicitado a minha inscrição para Vossa Excelência e não ouvi na relação o senhor citar o meu nome. Então, eu reitero o pedido para me inscrever para discutir o projeto. Já está devidamente inscrito, senador Dário Berger. Presidente. Há uma proposta do senador Eunício Oliveira, como não há senador Aloysio, senadora Rose de Freitas, como não há ainda consenso sobre a matéria, e nós teremos o prazo até amanhã, talvez seja prudente, pedagógico, nós concluirmos o super simples e deixarmos a apreciação dessa medida provisória para amanhã. Hoje nós temos um encontro logo mais às 8h30 com o ministro da Fazenda, é uma conversa muito importante. Eu reitero o convite a todos os senadores e a todas as senadoras. Nós concluiríamos o super simples e deixaríamos a apreciação dessa medida provisória para amanhã. Presidente. Senador Eunício, senador José Agripino, senador Ronaldo. Presidente, era exatamente nessa linha que eu fui aí falar com Vossa Excelência, vim aqui pedir aos líderes que, tendo em vista que há ainda uma discussão sobre essa matéria, sobre o mérito dessa matéria, que a gente pudesse deixar essa matéria para amanhã e votasse, terminasse outras matérias que tem pendente, se Vossa Excelência concordar. Como você já anuiu com isso, eu quero agradecer e concordar com o que nós estamos propondo. A posição do Democratas é concordante com a de Vossa Excelência, ou seja, essa matéria suscitou algumas dúvidas nessas horas.
e a orientação apresentada pela mesa é a correta, ou seja, um tema que já foi debatido a semana passada sobre a votação do projeto Pequena e Microempresa. Nós priorizaríamos essa discussão, aprovaríamos esse texto tão esperado e amanhã nós concluiríamos as medidas provisórias. Essa é a posição do Democratas. Senhor presidente, pela liderança da... Senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência antecipou o pensamento que é mais ou menos consensual do plenário, porque tão logo a relatora apresentou a sua manifestação, 5 senadores se inscreveram para discutir a matéria. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, ouvidos os argumentos dos 5, outros 5 viriam e outros 5 viriam. Ainda chegaremos aqui às 9 da noite e o jantar que está previsto com o ministro Meirelles ficaria prejudicado. Por conta da delicadeza da matéria, trata-se de você abrir o capital das empresas aéreas em até 100%. Até 100%. Essa é uma longa discussão. Então, acho que mais do que sensato retirarmos essa matéria da discussão, votarmos finalmente o super simples no segundo turno, na emenda que já foi feito o consenso, o senador Ronaldo Caiado me confirmou, que já está consensuada, encerrarmos o capítulo do super simples e deixarmos essa matéria para a sessão de amanhã. É a proposta que faço, coincidente com a do meu líder, Ronaldo Caiado. Senhor presidente, o PSDB concorda com o encaminhamento que Vossa Excelência deu, naturalmente, a manifestação de concordância do PSDB. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Depois... Senhor presidente. Senador Lindbergh, senadora Rose e senador Telmário. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, a decisão de Vossa Excelência confirma a linha de prudência que Vossa Excelência vem seguindo na direção dos nossos trabalhos, sempre abrindo oportunidade para que, da discussão, nós possamos chegar a um entendimento. Foi, aliás, o que aconteceu com a matéria que vamos votar em seguida, que é o super simples. Depois de alguns adiamentos, conseguimos chegar a uma solução amplamente satisfatória para todos. Apenas nós temos, em relação a esta medida provisória, senhor presidente, um problema de calendário. É que ela foi editada no mês de maio e, se nós não deliberarmos sobre ela amanhã, ela perderá eficácia, com um prejuízo grande, inclusive para alguns leilões de aeroportos, como o aeroporto de Salvador, o aeroporto de Fortaleza, o aeroporto de Porto Alegre, são aeroportos de Florianópolis, cuja atratividade, digamos assim, desses leilões depende de uma disposição que consta dessa medida provisória. Por isso, senhor presidente, eu faço um apelo a todos que queiram discutir comigo, com os técnicos do governo, que me procurem para que eu possa dar os esclarecimentos para aqueles que, porventura, desejem ter detalhes, pormenores sobre o alcance dessa medida. Então, estou inteiramente à disposição de todos os líderes e cada um dos meus colegas senadores o dia inteiro, a não ser na parte da manhã, onde tem um compromisso da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, na verdade, falando aqui pela liderança da oposição, nós concordamos com o adiamento dessa discussão para o dia de amanhã, porque esse tema toca numa questão gravíssima, que é a desnacionalização da nossa aviação civil. Eu queria registrar que nos Estados Unidos, não estou falando de Cuba, estou falando dos Estados Unidos, apenas 25% para o capital estrangeiro. Na União Europeia, 49%. Na China, 35%. Essa medida provisória, quando surgiu no governo da presidenta Dilma, ela tinha o interesse de injetar recursos nesse setor. Era um setor que está em dificuldade. Então, ela previu o quê? Até 49%. E 51% ficava a empresa nacional. A mudança foi uma mudança muito radical e repentina. Colocar 100%. Eu quero registrar que na medida provisória original e no relatório apresentado pela senadora Ângela, tem uma cláusula de reciprocidade. Se um país abre 100%, nós podemos abrir 100%. O que não tem sentido é os Estados Unidos abrirem 25% para o capital estrangeiro e a gente abrir 100% para eles. Qual o sentido disso? Eu percebi aqui que tem vários senadores, nós não queremos transformar essa matéria no embate entre situação e oposição, entre partidos, porque eu senti aqui que tem senadores dos mais diversos partidos preocupados, porque aqui, sinceramente, nós estamos acabando com a indústria nacional do setor. Então, eu concordo
com o senador Aloysio Nunes, com o senador Eunício Oliveira. Pode ser que a liderança do governo tenha pedido esse tempo para tentar coesionar a sua base, porque a gente viu aqui que há muitas discordâncias, mas nós, como acreditamos que essa matéria vai ter sensibilidade para o conjunto dos senadores, porque, volto a dizer, é uma desnacionalização radical. Aqui parece que estamos falando de desnacionalização da terra, do ar e da água, porque, além da aviação civil, tem um projeto de abertura que possibilita a compra de terras brasileiras para estrangeiros. E tem a discussão do pré-sal, que para nós é entrega do patrimônio público. Mas nós concordamos, faremos a discussão de mérito no dia de amanhã, senhor presidente. É que eu sou... Presidente. Senador, presidente. É que eu sou da linha Tênis Alping e o nosso querido Lindbergh